Olá, olá, queridos, graça e paz, como é que tá? Estamos aqui ao vivo para falar sobre um tema interessantíssimo que é a oração. Nós vamos estar aqui entrando aqui e eu avisei que nós íamos estar transmitindo ao vivo, falando sobre oração. E eu já comecei semana passada, quem esteve comigo online sabe que nós estávamos falando sobre esse poder, a oração, tá? Então eu quero compartilhar com você esse assunto de extrema importância, de extrema importância. Nós já temos duas pessoas online aqui, só estou testando aqui o vídeo, agora nós vamos partir para a aula. Você vai mudar o teu conceito e vai aprender a orar. A Marluce Fulgêncio está aqui, a paz do seu pastor Jesus. Aqui é Marluce, amém. Marluce, fica ligadinha aí que nós vamos estar transmitindo. Pega uma caneta, um papel, a Bíblia, que nós vamos estudar a palavra, tá? Eu escrevi um livro sobre oração, tá aqui, ó. Oração e intercessão, a chave da vitória, tá? Você não vai conseguir ler porque eu tô com o telefone virado aqui. Mas é um livro importante que fala sobre a importância e o poder da oração, tá? Não basta, a Raquel Fernandes também, não basta só você ficar falando um monte de palavras e falando sem cabimento. Você tem que ter propósito na oração, você tem que saber o que está pedindo, você tem que saber o que está falando na oração. Oração, você tem que ter inteligência. Não adianta ficar pedindo coisa que nunca vai acontecer também. A Bíblia fala que nós temos que pedir segundo a vontade de Deus e orar com lógica, com propósito. Você não pode orar nenhum desesperado, né, ô Marluce? Não pode orar igual uma pessoa desvairada e pedir um monte de coisa a Deus que na verdade não tem nem sentido. Entendeu? A Bíblia tem vários versículos que falam sobre isso. Eu vou citar para vocês aqui alguns versículos que é importante você ler na Bíblia para poder ter esse entendimento. Eu falei na aula passada que a única coisa que os discípulos pediram a Jesus foi: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, versículo 1. Ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender a orar com Jesus. E os discípulos de Jesus pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Quer dizer, então João, ele ensinava os discípulos dele a orar. Aí alguém fala assim: orar não se aprende, orar é uma coisa que a gente vai falando com Deus e vai dando tudo certo. Não, tem que saber orar. Tem que saber orar. Quando eu falo saber orar, não é falar palavras bonitas na oração, é falar a coisa certa. Porque às vezes a pessoa está falando palavra bonita, mas não está falando coisa certa. Então não são as palavras bonitas que vão convencer Deus, mas vai ser a forma, a maneira de você se dirigir a Deus e se posicionar diante dele. Então, a oração, ela tem poder, ela tem efeito, ela tem eficácia, ela tem tudo isso. Só que você precisa ter sabedoria para orar. Jesus falou: quando vocês forem orar, orem assim. Aí ele começou: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, na verdade, começa com algum princípio. A oração tem princípio, tem sentido. Eu quero interromper aqui só para pedir você, que está me assistindo agora, que compartilha com seus amigos aí, para que outras pessoas possam assistir também essa live de hoje, que eu estou na introdução, mas nós vamos chegar lá. Eu vou compartilhar aqui na minha linha do tempo, tá vendo aqui, ó? Eu estou compartilhando, porque quando você compartilha, você me ajuda a levar a palavra mais longe, não é verdade?
levar a palavra mais longe. Deixa eu ver aqui. Realmente eu compartilhei aqui na minha linha do tempo. Você pode compartilhar no WhatsApp, pega o link, copia e cola lá no seu grupo do WhatsApp. Aí quem tiver interesse, aí você avisa, tá ao vivo, aí você vai lá e clica, tá bom? Quer ver outra coisa que é importante sobre a oração, que eu queria falar com você? É que ninguém sabe orar. Se a gente falar assim, mesmo que eu falo assim, então pastor, alguém pode falar, o senhor já aprendeu a orar? Eu vou falar que não. Eu não sei orar também. Ninguém sabe orar. Oração se aprende? Aprende, mas ninguém aprendeu ainda. Viu que coisa interessante? Oração se aprende, mas ninguém aprendeu a orar. Oração se aprende, existem regras na oração, mas se a gente for orar de acordo com a nossa ansiedade, com as nossas preocupações, nós vamos desaprender tudo. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8, 26. Ele fala o seguinte, que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Quer dizer, a pessoa às vezes pensa que sabe orar, mas ele não sabe orar como convém. Ele pensa que sabe orar, mas ele não sabe. A oração dele, na verdade, ela é carregada aí de um monte de sentimentos sentimentalistas. Ele chora na oração, mas na verdade o que está acontecendo ali é a mágoa que está saindo na oração, é a angústia que ele está falando na oração, é a raiva de alguém que ele está pedindo na oração, né? Ele está chateado com alguém, ele põe aquela energia, aquela raiva na hora da oração. Quer dizer, nada disso é do agrado de Deus. A Bíblia fala, eu vou ler para você de novo, Romanos capítulo 8, versículo 26. Nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, o apóstolo Tiago falou o seguinte, vocês quando oram, quando pedem, aí vocês pedem e não recebem, porque pedes mal. Para quê? Para gastar com os vossos deleites, para gastar com os vossos prazeres, com as vossas ansiedades. Quer dizer, então, como é que Deus vai atender uma oração de uma pessoa que está revoltado com alguma situação, chateado com alguma coisa? Ele está orando segundo suas emoções e não segundo o Espírito Santo. Quando você ora segundo o Espírito Santo, a tua oração ela é ouvida por Deus porque foi o Espírito Santo que te impulsionou a orar daquela forma. Você já reparou que muitas vezes você está orando e você começa a orar por alguém que você nem imaginava, pede a Deus por alguém que você nem imaginava, ou até por alguém que já até fez algum mal contra a tua vida, e você começa a orar por essa pessoa. É interessante isso. É interessante isso, você orar por alguém que não merece. E quem ora no Espírito, ora por quem não merece orar, receber oração. Né? Quem está orando na carne, ele fala, eu vou orar por fulano, nada, ele já me fez muito mal. Mas quem ora no Espírito, ora até por quem não merece. Mas quem ora segundo os seus interesses, vive orando por quem ele gosta. E ele não ora por quem ele não gosta. E Jesus falou para orar até pelos nossos inimigos. Não é por quem a gente gosta que a gente deve orar. Nós devemos orar pelos inimigos. A Bíblia diz que Jó, capítulo 42, 10 de Jó, a Bíblia diz que Jó foi abençoado, Deus deu de volta em dobro tudo para Jó, quando ele passou a orar pelos seus amigos, entre aspas. Que na verdade aqueles eram inimigos de Jó e não amigos. Mas a Bíblia diz que Jó, ele orou, enquanto ele estava angustiado, chateado, né, com a situação que ele estava vivendo, não mudou nada. Mas quando ele começou a orar pelos seus amigos, aí começou a mudar. Então eu quero sugerir você a orar pelos seus amigos, orar pelos seus inimigos, orar pelos aqueles que te perseguem,
orar por aqueles que te caluniam, orar por aqueles que te querem mal. E quando você ora por essas pessoas, quem é abençoado e retribuído é você. Quando você ora por eles, você que ganha a bênção. Eles ganham, mas você ganha também. Isso que é interessante. A palavra de Deus é tremenda, né? O irmã Raquel Fernandes e Marluce. Quem mais está conosco aqui? Tem mais gente aqui, mas por enquanto aqui eu estou vendo só que comentou, né? Que comentou. Mas tem mais gente aqui participando. Então, vamos aqui. Eu quero citar o primeiro versículo. Quer dizer, eu já citei vários, né? Mas eu quero citar mais versículos para você aqui. Por exemplo, olha aqui. Como que a igreja deve orar agora? Antigamente, os judeus oravam 3 vezes por dia, certo? 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Terceira hora do dia, sexta hora do dia, meio-dia. Terceira hora do dia era 9 da manhã, terceira hora, 9 horas da manhã, porque a primeira hora era 6 horas da manhã. A terceira hora era 9 horas da manhã. Hora sexta era meio-dia e a hora nona era 3 horas da tarde. O Daniel orava essas 3 horas, 3 vezes ao dia. A Bíblia fala que a igreja primitiva adotou esse sistema de oração e começou a orar 3 vezes ao dia. Se você for ler lá em Atos 3, você vai ver que Pedro e João já tinham ido orar de manhã, já estavam orando na hora do almoço e depois ia orar à tarde. E quando eles encontraram o coxo, às 3 horas da tarde. O meu amigo Dorgelano, doutor Dorgelano, está dizendo assim: pastor, homem de Deus, assunto extremamente importante. Realmente, meu amigo doutor Dorgelano, importantíssimo. O Pedro e João já estavam indo orar às 3 horas da tarde, quando eles encontraram o coxo na Porta Formosa, entendeu? Pedro era tão... ele era tão zeloso pela oração 3 vezes ao dia, que quando ele estava lá na casa do Simão, o curtidor, meio-dia ele subiu para orar, era a hora do almoço, hora sexta, ele subiu para orar no telhado e começou a orar. E quando ele chegou lá, orando, ele teve uma visão de um lençol atado pelas 4 pontas e todos os animais de quadrúpedes vieram descendo do céu na visão e uma voz disse para ele: Pedro, mata e come. Então Pedro orava também 3 vezes ao dia. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você ora 3 vezes por dia? Orar 3 vezes por dia é ideal? Os judeus até hoje oram 3 vezes por dia e onde eles estiverem, em qualquer lugar do mundo, eles param o que estão fazendo e vão orar. Os muçulmanos também fazem isso. Os muçulmanos têm um tapetinho, eles usam um tapetinho, que qualquer lugar, qualquer hora, qualquer lugar, se eles estiverem em determinado lugar, deu a hora de orar a Alá, né, porque eles oram a Alá, e aí eles param e oram. Tá? Inclusive, eles viram para Meca, né, para o local. A Bíblia também diz que Daniel, quando orava, ele virava para Jerusalém. Ele virava de frente para Jerusalém e orava. A pergunta que eu quero fazer é: como que nós devemos orar? Essa é a grande questão. Como é que você deve orar? Como é que eu devo orar? Qual é a minha postura na oração? E eu quero citar aqui para você 1 Tessalonicenses 5,16. Olha o que está escrito: regozijai-vos sempre e orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, em Jesus Cristo, para convosco. Então veja bem, como que nós devemos orar agora? Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 também fala disso. É um versículo pequenininho. Nesse de 1 Tessalonicenses 5,16, né, e até o 18, né, aliás,
fala sobre essa necessidade de orar sem cessar. E o 17 diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Não sejam, aliás, está aqui, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo da graça, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. 1 aos Tessalonicenses 5,16, pense bem nesse versículo. Então, como é que nós devemos orar? Sem cessar. Mas como? Eu vou estar trabalhando, eu vou ter que parar tudo e orar? Eu vou ficar o tempo todo orando? Como é que é isso? Não. Orar sem cessar é a oração em espírito. Você pode estar em qualquer lugar, você pode estar fazendo o que for, você pode estar em qualquer eventualidade, mas você está orando. Como é que funciona isso, pastor? Em espírito. Em espírito. Na verdade, não necessariamente para alguém orar, ela tem que dobrar os joelhos. Orar de joelho é legal, é importante? Não tem problema orar de joelhos. Mas eu estou falando que nem sempre você vai ter oportunidade de orar de joelho. Então você tem que orar sem cessar. Como? Na mente. Você tem que orar em espírito, no pensamento. Tá em espírito o tempo todo. Paulo fala disso em Efésios capítulo 6, versículo 18. Ele fala, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. De todas as formas, de todas as maneiras, mas você tem que orar em todo o tempo. Como que eu faço para orar em todo o tempo? O apóstolo Paulo fala disso, Efésios 6,18. Orando em espírito. Orando em espírito, em todo o tempo. Quer dizer, você pode até estar dormindo, mas o teu espírito está orando, é engraçado. Pode ser interessante isso. Você pode estar dormindo, você pode estar dirigindo, você pode estar fazendo qualquer coisa, mas você está em espírito. Quer dizer, a tua mente, o teu espírito está conectado o tempo todo com Deus. O tempo todo. Você não cessa de estar com Deus o tempo todo. Isso é legal. Isso é muito importante. Então, gente, oração é um assunto muito sério, que tem muita gente que ora, e a oração dele não é atendida, não é ouvida. Não é porque Deus é ruim, não. Deus é muito bom. Ele é misericordioso, mas ele segue princípios que precisam serem respeitados. Não adianta você querer fazer um tipo de oração de qualquer maneira e querer que Deus vai te atender. Existem orações que Deus nunca vai atender. Existem pessoas também que Deus nunca vai atender a oração dele. Para Deus atender minha e a tua oração, eu tenho que estar em linha, em sintonia com a vontade de Deus. O que a Bíblia diz no Evangelho de João? Jesus falou, se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, você pode pedir tudo o que quiser e será feito. Quer dizer, você tem que estar em linha, em sintonia com a vontade de Deus. Por quê? Olha o que está escrito em Filipenses 4, do 6 ao 7. Filipenses 4, do 6 ao 7. Eu vou ler para você aqui, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Esse é um princípio da oração. Você não está inquieto, não ficar preocupado, né? Ficar ansioso. Inquieto é ansioso, é preocupado. Não fique ansioso, porque se você ficar ansioso, você vai pedir errado. Você tem que ficar calmo, você tem que ficar tranquilo, você tem que ficar sossegado. Você não pode ficar ansioso. Pare com a ansiedade. Pare com a tua ansiedade. Antes, as vossas petições, olha o que está escrito, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Olha que texto interessante. Você tem que parar de ficar ansioso, tem que parar de ficar inquieto, mas as tuas petições têm que ser conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Como é que é isso? É você agradecer antes que aconteça ainda. Por que você não agradece a Deus antes que aconteça o milagre? Porque o milagre já aconteceu. Já aconteceu. Por que você não agradece a Deus? Senhor, muito obrigado pela minha cura. Você às vezes não está nem curado ainda, mas vai agradecendo. Ações de graça. Ah, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me concedeu
esse trabalho, obrigado, mas você não está nem trabalhando ainda, mas comece a agradecer. Você não comprou tua casa, mas comece a agradecer por ela. Não? A Marlu está dizendo, é verdade, pastor. O Dorgelano está dizendo, doutor Dorgelano, pontualmente o Senhor poderia falar sobre duração da oração? Opa, isso aqui, doutor Dorgelano, é muito interessante. Jesus falou nessa questão de 1 hora, né, com os discípulos, quando Jesus estava orando em certo lugar, e aí os discípulos ficaram dormindo. E Jesus voltou, eles estavam dormindo, e Jesus falou, será que vocês não podem orar, velar comigo durante pelo menos 1 hora? Quer dizer, então, mais ou menos a duração de uma oração é mais ou menos 1 hora. Mas se você não consegue orar 1 hora, ore 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Porque oração não tem só pedir, não, gente. Aqui o texto diz ações de graça. Se você vai orar, mas não sabe agradecer, não adianta nada. E oração não é monólogo, é um diálogo. O que é um monólogo? É quando você fica falando sozinho. E oração não é você só falar. Oração é você ouvir. Às vezes você vai ficar orando sem falar nada. Você pode cantar, pode adorar na hora da oração. Tá? Você pode agradecer na hora da oração. E a oração, ela tem princípio. No meu livro, eu falo como gastar 1 hora de oração. Eu tenho aqui no meu livro, Oração e Intercessão, a Chave da Vitória, como gastar 1 hora de oração. Eu tenho aqui alguns métodos que eu falo sobre a importância e como você gastar 1 hora de oração. Eu botei aqui, eu fiz aqui tá vendo aqui, ó? Um círculo, e se você obedecer esse círculo aqui, depois eu acho que eu vou colocar, eu vou fazer um vídeo mostrando esses detalhes aqui. Então, por exemplo, ó, primeira coisa que você deve fazer quando for começar a orar é você fazer louvor, louvar. Antes a oração tem louvor, a oração tem adoração, tá? A oração tem vários propósitos, então você consegue orar 1 hora brincando se você obedecer todas as regras. Só que é claro, gente, que nós não estamos falando aqui, tem que ser 1 hora certinha, senão Deus não atende. Nada disso. Nada disso. Tem gente que ora 2, 3 horas por dia e ele está bem com Deus, ele precisa disso, né? De ter que entrar no quarto, ficar quietinho lá falando com Deus. Ele precisa dessa intimidade, ele precisa disso. Ele precisa disso. Então aqui, por isso que está dizendo aqui, ó, em Filipenses 4, do 6 ao 7, está dizendo o seguinte, ó, pela oração e súplicas com ações de graça. Você não pode orar, ficar suplicando a Deus, suplicando, e não tendo um momento para agradecer, viu, Marluce? Não pode, tem que ter momento para agradecer. Agradeça pelo aquilo que você não tem ainda e agradeça por aquilo que você vai ter. Mas no mundo espiritual isso já tem. Você já tem essas bênçãos. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Significa o quê? Que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. Quer dizer, nós não vamos ser abençoados ainda, nós já somos. Nós não vamos procurar bênção, a bênção já vem atrás da gente, de nós. Você não tem que correr atrás de nada, você é mais que vencedor, você é abençoado. Né? Todas essas bênçãos te seguirão. Isso é a palavra de Deus que diz isso. Olha aqui o que está escrito. A Denise Martinez. Isso, Denise, todos os dias eu agradeço. Claro, tem que agradecer. Olha, gente, ainda mais nessa tempo de pandemia, de coronavírus, você está vivo aí, não vai agradecer por quê? Quase 200 milhões de brasileiros já foram embora. 200 mil, perdão. Quase 200 mil brasileiros
já morreram, perderam a sua vida. E você está vivo, por que você não agradece? Porque está vivo, pelo menos. Essa é uma grande questão, entendeu? Que a gente precisa entender, né? Então a gente vai, vamos aqui, ó. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Preste atenção nesse texto. Preste atenção nesse texto. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Preste atenção nesse texto. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Viu que coisa interessante, doutor Dorgelano? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, se eu pedir coisa fora da vontade de Deus, Deus não vai nem me ouvir. Tem gente que ora assim: Senhor, faz vingança, mata fulano, faz isso com ele, acontece. Por que Deus vai ouvir uma oração dessa? Para que Deus, como Deus vai ouvir uma oração de vingança? Deus falou, está escrito, o apóstolo Paulo em Romanos, né, capítulo 10, ele disse: minha é a vingança. Capítulo 12. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então você não tem que se vingar de nada e de ninguém. Deixa tudo com Deus. Deus é que vai cuidar daquele que te feriu, daquele que te fez mal, daquele que te perseguiu, daquele que teve inveja de você. Não precisa nem botar a mão. Deixa com Deus. Ore para Deus abençoar a vida dessa pessoa. Ore para Deus derramar bênção sobre ele. E aí as bênçãos vão vir sobre você. É interessante isso. Quer ver? Então, esse texto aqui é maravilhoso. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Por que tem gente que não consegue ter a sua oração respondida? Porque ele ora fora da vontade de Deus. Ué, como assim? Deus está querendo que você vá para um lado e você está querendo ir para o outro. Deus está querendo que você seja um missionário e você não quer ser. Deus está querendo que você seja um empresário e você quer ser outra coisa. Deus quer que você seja um pregador do evangelho e você diz que não quer pregar o evangelho. Então, na verdade, você precisa ter esse entendimento. Entrar em linha da vontade de Deus. Se você orar dentro da vontade de Deus, ele vai te ouvir. Mas se você orar fora da vontade de Deus, ele não vai te ouvir. Pastor, e como que eu vou saber se é a vontade de Deus alguma coisa? É só você ler Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o primeiro passo é renovar o entendimento. Esse é o primeiro passo. Se você não tiver uma renovação mental do entendimento, você vai sempre entrar em choque com a vontade de Deus. Vai brigar o tempo todo. Deus vai querer te levar para uma situação e você sempre vai querer ir para outra. Então, não lute contra a vontade de Deus. Lute a favor da vontade de Deus. Suba nas asas, né, do Espírito e deixa Deus te levar onde Ele quer. É verdade. Deixa Deus te levar onde Ele quer. Deixa Deus te levar. Porque tem gente que está lutando e está brigando com o Todo-Poderoso, gente. Meu querido, você vai perder. Isso mesmo, o querido doutor Dorgelando, ele diz o seguinte: Jesus deu graças antes mesmo da ressurreição de Lázaro. Deu graças antes do milagre, deu graças antes do milagre da multiplicação, dos pães, dos peixes, também deu graças na última ceia. Temos mesmo que agradecer a Deus. Que palavra maravilhosa, Dorgelano. É isso mesmo, Jesus foi o exemplo. E por que as pessoas só sabem pedir logo, hein? Me fala para mim. A oração, ela tem princípio, gente. Tem que começar agradecendo. Tem que começar a ser grato. O grato, a gratidão, ela tem um efeito poderoso. A gratidão tem... Poxa, você tem onde morar, você
tem aí sua casa, você tem tua família, você tem aí o seu trabalho, você tem coisas que muita gente não tem. Então por que você não agradece? Não agradeça. Tem que agradecer a Deus, sim. Louve o nome do Senhor, engrandeça o nome dele, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Olha aqui que texto interessante em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Falando de gratidão. Olha aqui, gratidão. Olha aqui. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça, ou perseverando nela com ações de graça. Não esqueça das ações de graça. Não esqueça de agradecer. Não seja ansioso e não sai logo pedindo nada. Não sai logo pedindo nada. Ou gente para ficar pedindo as coisas é só um crente, o nosso povo cristão. Ele só sabe pedir, mas não sabe agradecer. Quantos livramentos Deus já te deu, quantas vitórias Deus já te concedeu. Por que você não agradece? Né? Orar aqui por Marluce e orar também por Marco Túlio. Tá bom, Marluce, vamos estar orando. Ore também por Felipe Bessa, para Deus libertar, né? Isso, tá bom. O Eugênio Blunk, meu pastor e amigo, a paz, saudade. Ô, Eugênio, rapaz, quanto tempo, hein, meu amigo? Tenho orado às vezes e parece mais uma conversa do que oração. Isto é sinal de intimidade através da oração? Me ajude, meu pastor. Saudade de ti. Também estou saudade de você, rapaz. Deus abençoe. Querido, é justamente isso aí. Oração é conversa. Se você ficar orando a Deus como se Deus estivesse muito longe, tá? Muito longe, distante de você, e você ficar impostando voz, sacrossanto, magnífico, sei lá, eu não sei nem falar essas coisas. Porque, na verdade, oração não é você ficar impostando voz, querendo intimidar Deus com a maneira de falar. Não é isso que eu estou falando. É uma conversa, é um diálogo. E você sabe que é uma coisa interessante? Em Efésios 3:20, eu gosto desse texto demais. Ele diz o seguinte, ora, ele é poderoso para fazer tudo muito mais além, abundantemente do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É interessante isso. Jesus é tão poderoso, muito além do que nós imaginamos, que ele responde à nossa oração sem que a gente precise pedir. Às vezes você nem está pedindo algo e Deus está te dando. Ah, mas nem pedi isso. Toma aqui, tu merece. Tá? Você não está nem pedindo, mas Deus está te dando. Por quê? Porque você está tendo uma intimidade com Deus. Uma intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é falta de respeito. Tem gente que quer botar Deus na parede. Senhor, tem que me dar, tem que fazer, porque se não fizer, eu paro e tal, querendo. Tem gente, eu já vi gente falando, eu paro de pregar o evangelho, eu rasgo a minha Bíblia, eu faço e aconteço. E Deus fica só olhando. Então rasga, sai, vai para onde você quiser. Sabe por quê? Porque não adianta querer intimidar Deus desse jeito. A Malu está dizendo, é verdade, pastor, é muito importante sermos gratos e agradecermos. É isso mesmo. Temos que agradecer. Se você ora, mas não agradece, está errado. Você tem que agradecer, ser grato. Ações de graça. Ações de graça. Quer ver? Eu vou fazer um vídeo, só que não vai ser ao vivo. Eu vou gravar e eu vou colocar esses textos todinho na tela para você, tá bom? Vai ser gravado, porque não dá para fazer isso ao vivo, mas eu vou gravar um vídeo e você vai ver os textos todinho que eu vou estar colocando aqui, tá bom? Então, a importância da gratidão. Importância da gratidão. Tem uma coisa que é interessante aqui também, em Marcos 11:24. 11:24. Marcos 11:24. Olha o que está escrito. Por isso vos digo
que tudo que pedirdes orando, crendo que o recebereis, tê-los-ei. Tudo que você pedir a Deus e você crê que você vai receber, você vai ter. Eu lembro que eu li o livro Quarta Dimensão do pastor Paul Ying-Shu, o livro vendido nos últimos, né, quando a gente fez essa pesquisa, nos últimos 40 anos, foi, isso tem uns 20 anos atrás, foi o livro mais lido do mundo, entre o meio evangélico. Quarta Dimensão. Sugiro até que você procure esse livro e leia a Quarta Dimensão. Quarta Dimensão é um livraço. Então ele conta que ele ficou grávido de uma escrivania, de uma bicicleta, tá? E de uma cadeira de rodinha para ele, para o escritório dele. E ele chegou na igreja e contou que já tinha recebido. E o pessoal queria ver. Pastor, cadê a sua cadeira? Cadê a bicicleta? Cadê a escrivania? E na verdade não tinha nada. Ele foi lá só contar que já tinha recebido. Porque ele já cria que aquilo já existia. Então ele falou, eu estou grávido disso tudo. Quer dizer, quando a mãe está esperando o neném, ela já não conta com ele já não existe. Então a tua vitória já existe. Você já gerou a tua bênção, já está gerando em você. Agora você vai dar luz a essa vitória. Ela vai concretizar. Mas você precisa, se tiver fé, até contar para as pessoas que já ganhou. Por que não pode? Olha o que a Bíblia fala. Ó, por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis, crendo que o recebereis, e tê-lo-vos-eis. Então você já pode contar, e já agradecer a Deus pela vitória que você já tem, pelas bênçãos que Deus já te deu. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. A oração, ela tem poder. Eu acredito muito no poder da oração. Alguém me perguntou uma vez, eu não te vejo orando. Eu queria ver tu orando. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu estou orando. Aliás, o próprio Jesus falou, quando você for orar, você deve entrar no teu quarto e fechar a tua porta. Não fica fazendo escândalo aí para todo mundo ver você orando, não. Quer dizer, existe a oração litúrgica, né? Que a gente orar para começar uma reunião, orar para chegar, sei lá, numa casa, numa residência, sei lá, tem gente que tem esse hábito ainda. Mas quando eu for orar, sem ser aquela oração para começar uma reunião, é aquela minha intimidade com Deus, eu não preciso que ninguém saiba que eu estou orando. E tem gente que gosta de que todo mundo saiba que ele ora. E tem gente que gosta disso. Todo mundo tem que saber que ele ora. Né? É interessante isso. Ninguém precisa saber que você ora, não. A oração é um caso secreto com Deus. Tá? Agora, pode orar em conjunto, pode orar em dupla, pode orar em comunidade, pode orar em parceria? Claro que pode. A Bíblia fala isso de orar em concordância. O meu amigo pastor Eugênio está dizendo o seguinte, meu pastor, obrigado, como sempre Deus continua te usando muito. Deus abençoe. Deus te usa muito também, meu pastor. Eu sei disso, tu é uma bênção na mão do Senhor. Tá? Então, às vezes a pessoa, ele quer que todo mundo saiba que ele está orando, ora em voz alta, ou bem berrando mesmo, né, para todo mundo ouvir e tal. Gente, Jesus conta uma história do fariseu e do publicano, que um orava na praça em voz alta, Senhor, eu jejuo 3 vezes por semana, Senhor, e dou meu dízimo de tudo. O outro, nem ao menos levantava a sua cabeça e só dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus perguntou para os seus discípulos, qual é deles que saiu justificado? Aí um falou, foi aquele que nem levantou a cabeça, pediu misericórdia. Então, é esse mesmo. Então, o Leonardo Caleb Josué, Leonardo Caleb Josué, ô Glória, ore pela Denise. Tá bom, meu amigo, vamos estar intercedendo. Tem uma irmã que me pediu oração, ela me achou no Facebook e me pediu oração. Coisa assim, isso faz parte da intercessão, gente. Olha, interceder por alguém é importante. Porque às vezes, quando você
intercede. A Denise está pedindo para orar pelo Leonardo também. Vamos isso, põe aqui. Pessoal que está aí, vamos anotar esses nomes aí, gente. Me ajude a orar por eles. Aí eu declarei uma palavra de vitória. Ela queria que eu orasse no WhatsApp. Se ela estiver me ouvindo, ela sabe o que eu falei para ela. Não é daqui do Rio, é de longe. Pastor, manda uma oração aí por mim pelo WhatsApp. Eu falei, eu não gosto de orar assim. Eu sinceramente, não gosto de fazer oração pelo WhatsApp. Eu não gosto de gravar minha oração, não gosto. Isso é comigo. Eu não gosto de gravar a oração. De ficar, para depois a oração ficar repetindo aí por aí. Mas eu vou orar por você em particular e Deus vai te dar vitória. Tá com problema no casamento, tá com problema financeiro, dona empresária, dona de lanchonete, de tudo, tava indo mal. Meu irmão, de um dia para o outro virou tudo. Ela mandou o testemunho, eu tenho gravado. O testemunho para mim, pastor, me durou tudo depois daquele dia que eu pedi oração. Significa intercessão. Quando você intercede por alguém, com confiança em Deus. Quer dizer, além de eu orar, eu liberei uma palavra. Porque não adianta você orar sem confiança. Você tem que ter confiança, você tem que ter fé. Tem que acreditar que já aconteceu. Que já aconteceu. Olha o que Jeremias fala aqui, Jeremias 29, 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei. Viu? Orareis, então me invocareis e ireis. O quê? Ou seja, e saia, e vá, e confia. E orareis a mim, e eu vos ouvirei. Que coisa interessante. Olha outro texto aqui, magnífico. Magnífico. Romanos 12, 12. Eu falei sobre esperança. Que você tem que orar com esperança. Se você não orar com esperança, é a mesma coisa que você dá um objeto a alguém, ou se for um livro, né? Deu para alguém. Então você tem que deixar com aquela pessoa. Você confiou para ela. Confiou para ela. Então você vai. Deixa a coisa com Deus. Deixa a coisa com Deus e Deus vai. É claro que você pode orar de novo amanhã, insistindo naquele propósito. Não tem problema. Porque tem gente que pensa assim, não, eu já orei por isso, vou deixar Deus em paz. Não é nada disso, deixar Deus em paz. Não tem nada disso, tem propósito nisso. Eu estou falando para você, quando você orar por um propósito, você pode insistir naquele propósito de oração. Deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Tem gente que ele acha que tem hora de oração que Deus ouve melhor. Né? Tem gente até que acha que de madrugada é melhor. Né? Não tem tem até hino assim, né? De madrugada é melhor, de madrugada é melhor. Bom, se você quiser orar de madrugada, irmão, que está tudo silêncio, né? Ninguém está te perturbando, é um horário assim que você fica mais em paz, mais tranquilo, aí é com você. Não quer dizer que Deus vai te ouvir mais só porque é de madrugada. Viu? Porque tem gente que acha que é de madrugada porque a fila é menor e Deus vai atender menos pessoas. Isso é besteira. Deus é todo poderoso, ele atende quantas pessoas forem, milhões, milhares de pessoas no mesmo tempo. Não tem esse negócio com Deus. Então, ou você ora de madrugada, ou meio-dia, meia-noite, ou de tarde, qualquer hora. Não tem horário específico para orar. A Bíblia diz orar sem cessar. Esse negócio de orar de madrugada porque a fila é menor e que Deus ouve mais a oração de madrugada, você está limitando Deus. Como se diz assim, Deus não é ser humano igual a gente, que precisa de estar num lugar, de estar num lugar só de cada vez. Deus está em todo lugar, num momento só. Então essa é a grande verdade da palavra de Deus. Eu vou estar encerrando já esse vídeo, já tem algum minuto que a gente já está aqui, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, coisa interessante. Romanos 12, 12. Olha que coisa interessante aqui. Ó, alegrai-vos na esperança. Primeira coisa, você tem que ter esperança. Não adianta você orar sem esperança. Segundo lugar, você tem que ter paciência na tribulação. Eu estou passando uma tribulação. Gente, mas isso vai passar.
É igual chuva. Ah, tá chovendo demais. Vai passar, qualquer hora vai passar. Então, você deve, em primeiro lugar, alegrar, você tem que se alegrar na esperança, ficar alegre pela esperança que você tem que ficar feliz. Segundo lugar, você tem que ter paciência na hora que você está passando tribulação, porque a tribulação vai passar. Sabia disso? Eu tenho um versículo interessante, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. A nossa leve e momentânea tribulação. A tribulação, o problema, é leve e momentâneo, vai passar, gente. Outra coisa que eu quero falar com você aqui, que eu já estou terminando esse vídeo, é o seguinte: você tem que confiar tremendamente, se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e continuar e perseverar na oração. Tá? É claro que tem gente que vamos supor, poderia juntar, eu já fiz muito isso na igreja, juntar um grupo de pessoas para orar em tal hora, né? Vamos orar junto em tal hora, irmão, vamos. Isso é importante, tá? Não tem problema nenhum você juntar uma equipe de gente que vai orar por um propósito num determinado horário, isso não tem problema nenhum. Mas eu estou dizendo só que a gente não pode fazer disso um amuleto. Não podemos fazer disso uma bengala. Não, não, não. É a mesma coisa a questão da oração do monte. Será que o monte tem poder ou é a oração que tem poder? A Bíblia, o Tiago fala, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não importa onde ele vai orar, se é no monte, ou em casa, ou na igreja, ou na rua. A oração do justo não é o local que ele está orando, mas é quem está orando. O local não tem poder místico nenhum. Isso eu tenho que deixar claro aqui. Tem gente que está mistificando o local. Ele acha que a oração no monte é mais eficaz, outro acha que a oração na igreja é mais eficaz, outro acha que a oração dentro do quarto é mais eficaz. Não existe lugar eficaz. O sentido é você. Como que você está? É você que tem que estar com Deus, não é o local. Porque tem gente idolatrando o local. Outra coisa que eu quero falar, que está no meu livro aqui, tá? Queimar pedido de oração. Tem gente que acha que a oração vai ser atendida quando a gente queima o papelzinho de oração. Irmão, não é isso. É a oração. Não é o azeite que vai curar, é a oração. Olha o que Tiago fala. Se alguém estiver doente, enfermo, chame os pastores, presbíteros, né, que na verdade são os pastores da igreja, ou quem está na frente de uma responsabilidade, chame e ore sobre ele, ungindo com óleo. E a oração da fé salvará o doente. Então o que cura? É o óleo ou a oração? Claro que é a oração. O óleo é só um símbolo. Não é verdade? Uma figura. Mas na verdade é a oração que é eficaz. É a mesma coisa o papel, né, pegando fogo no monte. Ah, vamos levar o papel para queimar lá no monte. Quer dizer, como se aquela fumaça fosse levar para Deus, né? Misticamente falando. Na verdade, Deus é que recebeu a tua oração antes até de queimar o papel. É claro que eu já queimei papel, pedido de oração, mas é justamente para não ficar espalhado para ir para ninguém ver. Mas não estou acreditando que é a fumaça, que é o fogo, que é isso e aquilo que vai resolver o problema da pessoa. Não é isso. Eu estou falando francamente para você. Se você, eu estou falando biblicamente o que é verdade. Não é o fogo, não é a fumaça, não é nada que vai fazer a oração ser respondida. O que vai ser feita a oração respondida é a tua intimidade com Deus e a forma que você ora. Essa é a grande verdade. Tá bom? E eu vou terminar agora, terminando mesmo, citando Salmos 145, 18. 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam e de todos os que invocam em verdade. Aí a pessoa pode pensar, mas peraí, de todos que o invocam, mas depois tem uma vírgula, de todos que o invocam em verdade.
Veja, querido, que tem gente que invoca o Senhor. Tem milhares de pessoas invocam o Senhor, mas nem todos invocam em verdade, em linha com a verdade, em linha com a palavra. Por isso que Jesus falou, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Jesus falou para a mulher samaritana, capítulo 4 de João, versículo 23 em diante. Então nós precisamos ter esse entendimento, ok? Deus abençoe você, Deus abençoe meus amados, e que você possa levar essa palavra. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser aí. Eu acredito que foi bom para a tua vida, para a minha vida, a gente está aí compartilhando. E eu vou fazer o seguinte, olha, não terminou aqui. Eu tenho um grupo, o nome do grupo é no Facebook. O nome do grupo é Curso de Profundidade Bíblica. Eu tenho essa palestra, a primeira palestra dessa série lá. Se você assistir lá e assistir aqui também, e você botar o teu WhatsApp aí, eu vou te dar um diploma virtual, tá? Vou mandar pelo seu WhatsApp PDF, você imprimir em qualquer lugar. Ok? Deus abençoe você. Você já é abençoado, né? É só uma questão de expressão. E que você seja... Bota na tua cabeça, eu sou mais do que vencedor e pronto. Deus já é comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Coloque aí o seu WhatsApp, eu vou colocar o meu aí, se você quiser uma mensagem específica, uma palavra. Eu sempre mando para muitas pessoas uma palavra. Quase todo dia eu mando uma palavra de 5 a 10 minutos, tá bom? No áudio. Espero você, graça e paz. Obrigado. Fique na paz.